Amém. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Templo Batista, uma igreja acolhedora. Nós queremos mais uma vez orar nesse momento e pedir as bênçãos do Senhor, como nós já oramos no início, lembrando do nosso irmão Isaías, que teve um acidente semana, lembrando da irmã Marta, lembrando irmã Eudaci, que está passando pelo tratamento, lembrando de outros irmãos que estão se recuperando ainda de fortes resfriados, gripe, sintomas aí, que ainda são desconhecidos. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor a graça, a direção, a bondade para essa manhã. Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido atemporal com a nossa casa, com a nossa família. Obrigado por nos dar forças. Obrigado por renovar os nossos ânimos. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai de amor e bondade, ser com esses irmãos e amigos que estão aqui nesta manhã, que eles possam, ó Deus, nesse momento, permitirem que o Espírito Santo tão somente fale aos seus corações. Que possamos de alguma forma, ó Deus, silenciar parte das angústias do nosso coração, permitindo que a voz do Senhor fale alto dentro de nós. E que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, tenha, ó Deus, espaço na nossa vida, que tome por completo a nossa vida. Ó Deus, oramos pela vida do irmão Isaías, oramos pela vida da irmã Marta, oramos pela vida da irmã Eudaci, oramos pela vida de irmãos que estão enfermos, que estão com resfriados. Obrigado por aqueles que já se curaram, que já foram, ó Deus, restabelecidos. Abençoa aqueles que estão em viagem, traga-os debaixo dos teus cuidados. E aqueles que ainda estão programando para viajar, que o Senhor possa levar debaixo dos cuidados do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos, bendizemos ao Senhor. Amém, amém, amém. Aproveitando que você está de pé, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, o versículo que nós estamos lendo e que tem sido alvo das nossas temáticas a cada domingo, é esse texto de Provérbios 6, do versículo 16 ao versículo 19. E nós queremos mais uma vez fazer essa leitura, e eu tenho falado para os amados irmãos, para a igreja que decore esse versículo, guarde ele. Nós oramos, nós almejamos um 2022 melhor. Então nós precisamos permitir que a graça, a bondade, o amor de Jesus seja sobre nós, e que também nós possamos não ir por esse caminho, que é um caminho abominável, é um caminho que não é quisto aos olhos do Senhor. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 em diante, diz assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queremos dizer para aqueles que estão com seus pequenos, tem o berçário disponível, tem a classe com os menores que já está, eu acredito que sendo reunida. Então fique à vontade em deixar o seu filho, em utilizar desses espaços nesta manhã. Meus amados irmãos, nós temos observado que algo que fala fortemente aos nossos corações é justamente o desejo de que 2022 seja um ano diferente. Nós entendemos que Deus, Ele abriu uma nova oportunidade, Deus abriu uma nova janela, para que diante dessa nova janela nós pudéssemos assim tomar decisões que sejam decisões que honrem e glorifiquem o nome de Jesus. E a minha pergunta para você nesta manhã é: você quer servir ao Senhor Jesus com mais intensidade? Você quer fazer da sua vida um canal de bênção na vida de outros?
Você quer ser mais parecido com Jesus ao longo desse ano de 2022? Eu acredito que todos nós respondemos sim para essas perguntas. Porque nós temos como métrica, exemplo, prerrogativa maior que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E isso, meus amados irmãos, nos leva, de uma forma intencional, a exercitar áreas a fim de que nossas atitudes neste ano sejam atitudes diferentes. Diante de uma realidade de doenças, de falta de emprego, de escassez econômica, de injustiças sociais, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é nos unir àqueles que murmuram, nos unir àqueles que falam mal, nos unir àqueles que maldizem uns aos outros. Mas nós temos uma outra via, e essa outra via é a via aonde Jesus está. E essa via onde Jesus está nos leva a tomar decisões e caminhos que são caminhos de bênção, caminhos aonde nós vamos olhar para o próximo e entender que Deus os ama. Caminho onde nós vamos entender que aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos como bem maior, não foi dado simplesmente para que assim tenhamos, mas para que pudesse ser compartilhado, para que pudéssemos abençoar. Deus colocou você no emprego onde você está, não foi por acaso. Deus deu a você as capacidades que você tem, não foi por acaso. E nós queremos, meus amados irmãos, mais uma vez, observar que Deus, Ele nos dirige por um caminho, que é um caminho bom, é um caminho perfeito, é um caminho agradável, e existem coisas explícitas e implícitas que entristecem o coração do Senhor. E dentre essas, nós temos essas características que são apresentadas no livro de Provérbios: olhos altivos, um olhar com soberba, com arrogância, língua mentirosa, aquela língua aonde a mentira está instaurada nela, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Nesta manhã, nós queremos observar essa tríade que envolve certamente mãos, coração e pés. Aqui a palavra de Deus, ela nos apresenta a realidade de mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, e também a realidade a figura do coração que maquina pensamentos perversos. Vemos então uma realidade que atinge tanto os nossos elementos interiores, os nossos pensamentos, aquela parte intangível do nosso ser, mas vemos também a realidade explícita de mãos que vão produzir maldade na vida do outro, de pés que vão correr apressadamente para fazer o mal. Diante disso, nós temos que tomar esse cuidado. E algo que, diante da minha reflexão nessa manhã, eu quero observar, é que Deus, Ele observa o nosso todo, Deus observa o nosso íntimo, Ele sabe aquilo que passa no nosso coração. Como seres humanos, nós temos uma má notícia a compartilhar, e essa má notícia é a má notícia do pecado. O pecado, ele faz parte da sua configuração. O pecado, ele faz parte das células que talvez correm aí dentro do seu corpo. O pecado, ele adentrou a corrente sanguínea da humanidade. E a palavra de Deus diz que depois de Adão e Eva, todos os seres humanos são pecadores. Por melhor que sejam as coisas que você faça, por mais boas que sejam as suas atitudes, eu quero dizer que a notícia má é que o pecado, ele assola você de perto. O pecado, ele leva você a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. O pecado, ele faz com que haja desconfiguração. Eu não sei quantos aqui já lidaram com essa realidade de configurar, talvez, um instrumento, configurar um equipamento, configurar a sua televisão, e depois de algum tempo, aquela configuração se perder. O pecado faz isso. O pecado faz com que a configuração melhor de Deus em nós seja desconfigurada. Mas não é somente uma má notícia que a gente tem como realidade.
nós temos uma boa notícia também. E essa boa notícia é que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, Ele se entregou por mim e por você, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele dá a todo aquele que nele crê vida nova, vida abundante. Então, diante de uma realidade, de um pecado que nos assola, que nos aprisiona, que nos tenta a todo momento, existe a realidade maior, que é a realidade da existência de um Deus que salva, de um Jesus presente, do Espírito Santo que nos acompanha. E eu digo que o poder que vem através de Jesus Cristo, o poder através do sangue de Jesus Cristo é maior do que o pecado que adentrou a humanidade um dia. Assim, nós observamos que nesta realidade, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal, se unem nesse caminho distante de Deus, para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. E algo que nós precisamos entender é que diante de Deus todas essas coisas são conhecidas. Isso entristece o coração de Deus. Isso faz com que a humanidade dê passos para trás. Porém, diante de uma realidade de uma redenção, de uma busca, de uma reconexão, nós precisamos entender que em Jesus, as mãos que derramavam sangue inocente agora abençoam. O coração que maquinava pensamentos perversos agora é um coração que produz coisas boas, produz boas intenções, produz boas atitudes. E os pés que se apressavam a correr para o mal mudaram o caminho, saíram da pista da maldade e estão agora na pista da bondade. Isso tudo é possível diante de uma realidade aonde a presença de Jesus faz com que tudo se faça novo. Diante dessa realidade do novo ano que nós estamos vivendo, 2022, conversando com alguns irmãos que já entraram doentes esse ano, com algumas coisas, nós entendemos, o ano é novo, mas os problemas são velhos. Porém, a realidade é uma, neste novo ano que se inicia, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer transformar as suas mãos, Deus quer transformar o seu coração. Deus Ele quer mudar o rumo dos seus pés, a fim de que você não ande mais como antigamente andava. Não se estribe a todo momento no seu próprio entendimento. Não se incline em precipícios que podem lhe levar à morte, mas ao contrário, nós olhamos para o alto, da onde vem a nossa esperança. A economia do nosso país, eu digo, não vai mudar. Os políticos não vão ajudar. A sociedade não vai melhorar. A tendência é de uma degradação, nós entendemos isso. E isso, inclusive, vem como marcas do final dos tempos. Jesus, Ele propriamente ensinou que nos últimos dias, os filhos deixariam de amar os seus pais, os pais deixariam de amar os seus filhos, a violência aumentaria, o amor ao dinheiro seria a prática constante da humanidade. Fala inclusive que o coração humano se desviaria dos caminhos bons, as guerras, os rumores de guerra. Hoje o que nós vemos, apesar de ser muito ruim, são apenas rumores, meus amados irmãos. Se a Covid nos assusta, eu quero dizer para você que isso são apenas rumores do que está para vir. É apenas um rascunho, um pequeno rascunho do que vai acontecer. E nós, meus amados irmãos, precisamos devotar as nossas mãos, devotar o nosso coração, devotar os nossos pés, devotar os nossos olhos, devotar a nossa língua ao Senhor, para que tudo seja transformado por Ele. E diante disso, um texto bíblico faz uma conexão fantástica com o que nós estamos falando. E esse texto, ele se encontra lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. E o versículo que nós estaremos observando é a partir do versículo 19. Mateus 6, 19.
A pergunta que nós queremos responder nesta manhã é justamente a pergunta: por que em meio a tanta proclamação, por que em meio a tanta exposição de que o homem precisa de Jesus, ainda assim alguns não andam, e até mesmo alguns que dizem estar neste caminho, vivem de forma contrária? Por que isso? Como mudar essa realidade? E aqui Jesus, ele fala algo aos seus discípulos, e ele diz da seguinte forma: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu coração? Aonde você tem plantado e fincado o seu coração? Quando nós olhamos para a busca pelo poder, pela busca por mais tesouros, por mais recursos, por mais abrangência, nós vemos que o ser humano, ele está disposto a fazer tudo, a fazer tudo. Vemos a realidade hoje dessa mídia que nos acompanha e que digo que ela bem usada, ela faz bem, ela é canal de anunciar coisas boas, mas nós vemos hoje que pessoas se vendem a um sistema somente para ter um pouco mais de visibilidade, para ter um pouco mais de visibilidade. Nós vemos que pessoas têm cada vez mais enganado outras. Nos últimos tempos agora nós temos visto em alta sequestros, roubos cibernéticos, onde ladrões lançam um vírus, o vírus entra no seu celular, rouba seus dados, rouba seu WhatsApp, rouba as senhas do seu banco, entra no seu computador, ou até mesmo aquela velha realidade de você às vezes saindo do mercado, vem um grupo de pessoas distante de Deus, enviados pelo inimigo, sequestram você, porque sabem que você tem um aparelho celular, sabem que você tem limite no banco, sabem que você pode, num período de 24 horas, fazer alguns piques, alguns saques que serão revertidos para o mal. E a sua vida está posta em jogo. Nós vemos que nessa busca frenética por conforto, segurança, por mais recursos, por mais tesouros, o ser humano ele tem ido numa via totalmente distinta, totalmente apática às promessas de Deus. E a pergunta que fica é: aonde está o teu coração? Porque aonde estiver o teu coração, aí estarão todas as suas forças, aí estará toda a sua forma moral de dizer sim ou não para as coisas. Se o seu coração ele está em cima do muro, eu convido você a sair de cima do muro e ir para o lado de Jesus, porque é o lado mais seguro a se estar. Diante de realidades aonde nós entendemos que nós temos a necessidade de estarmos ligados em Deus, meus amados irmãos, nós não podemos brincar com essa realidade. Esse tempo é o tempo de santificarmos mais. Esse tempo é o tempo de tomarmos boas decisões ao lado de Jesus. Esse tempo é o tempo de falarmos: Senhor, tem misericórdia. Eu consagro minhas mãos, eu consagro os meus olhos, eu consagro os meus pés, para que tudo isso possa ser usado para a honra e glória do Senhor. Porque se não for assim, vai ser usado para a glória do inimigo. E o inimigo, ele é aquele, meus amados irmãos, que ele usa você enquanto você tem algo a oferecer. Quando você não tem algo a oferecer, você é descartado, você é lançado fora. Ele não quer saber mais. A palavra de Deus nos mostra que o caminho do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós temos vida, vida eterna, vida em abundância. Jesus mesmo disse: eu não vim a esse mundo para trazer morte, eu vim para trazer vida, vida em abundância, e essa vida é dada a todos, de um modo liberal, aonde não há limites, aonde só há uma prerrogativa, e essa prerrogativa é você confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e tudo vai mudar na sua vida. O seu coração,
dependendo para onde ele estiver inclinado, vai justificar as atitudes que você tem tido nos últimos tempos. A forma que você tem tratado sua família nada mais é do que um reflexo do seu coração. A forma com que você tem vivido o cristianismo nada mais é do que um reflexo de como está o seu coração. A forma de como você tem sido um profissional na empresa. Existem alguns profissionais que deixam a desejar. A realidade é, isso tão somente mostra a realidade do seu coração. Jesus, quando fala aos discípulos acerca dessa realidade do coração, ele destaca justamente que o nosso olhar, os nossos valores não devem estar marcados, alicerçados, ancorados naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, naquilo que é variável. Nosso coração precisa estar na plataforma de Deus, regida por Jesus, guiada pelo Espírito Santo. Porque uma vez que o nosso coração estiver no lugar correto, as nossas atitudes elas também serão revertidas para fazer da forma correta. Precisamos entender que uma pessoa que tem câncer e tem dor, remédios paliativos não vão resolver o problema. É preciso cuidado específico. E às vezes nós estamos tentando tratar a nossa vida com remédios paliativos. Às vezes o nosso interior está inflamado, mas nós queremos apenas uma maquiagem nova, para que o nosso rosto não demonstre a nossa ira, a nossa raiva. Isso resolve? Não, não resolve. Às vezes nós estamos lutando com a realidade de que as nossas mãos são mãos que derramam o sangue inocente. E nós falamos sobre essa realidade do derramar o sangue inocente. Está se referindo à lei no que se diz quanto a tirar a vida do outro, mas também pode ser entendido naqueles que anulam o seu próximo, anulam a imagem e semelhança de Deus na vida do outro. E às vezes nós vamos dar uma maquiada para que as pessoas ao nosso entorno não percebam que nós estamos sendo mais Judas do que João. Judas estava no meio dos discípulos, estava sentado à mesa, mas Jesus disse: um dentre vós vai me trair. João, o apóstolo João, o que ele fez? Ele chegou a Jesus, ele inclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus e ali ele repousou o seu coração. Enquanto Judas apenas fomentava no seu coração o meio e a forma de trair a Jesus. Nós temos, meus amados irmãos, que entender que as mudanças mais radicais da nossa vida, elas começam a partir do nosso coração. Talvez você esteja lutando contra um vício, talvez você esteja lutando contra uma realidade que é uma realidade violenta que você carrega. Eu digo, é preciso mudar o coração. Às vezes a questão é a fofoca, eu não consigo parar de fofocar. Ou então, às vezes a questão é, poxa, eu não consigo parar de pensar pensamentos perversos. Eu não consigo parar de ser levado e guiado a caminhos que eu estou cobiçando a mulher do outro, eu estou cobiçando o marido da outra, eu estou indo por um caminho de pornografia, eu estou tentando bolar formas de como eu vou dar aquele golpe no banco, né? Eu já ouvi de alguns, inclusive, não, eu não vou pagar nada não, porque daqui 5 anos o banco vem fazer acordo e eu pago um pouquinho. O que é isso? Pensamentos perversos. Pensamentos que já estão, trabalhando a favor próprio, a benefício próprio. Meus irmãos, esse caminho é um caminho onde é um saco sem fundo. Por mais que você encha, o que você está colocando ali dentro está vazando, está indo embora. E sabe como nós podemos reverter essa situação? Somente através de Jesus Cristo na nossa vida. É por isso que nós falamos, você precisa clamar a Deus com os seus lábios, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nisto nós não estamos falando que você só será salvo se você viver um sistema religioso. Não. Você precisa crer e confessar em Jesus como seu Senhor e Salvador. É lógico que quando nós aceitamos a Jesus, Jesus e o Espírito Santo nos colocam em lugares onde nós entendemos que aquele lugar é um lugar onde Jesus está presente também.
Nós entendemos que essa igreja é um lugar onde Jesus está presente. Nós entendemos que tudo que foi feito até aqui é algo que alegrou o coração do Senhor, e aquilo que não alegrou, nós pedimos perdão e recomeçamos, reconduzimos. Mas a primeira decisão que o ser humano precisa tomar é a decisão de abrir o coração. Numa ótica biológica, o coração é o órgão que faz com que todos os órgãos se mantenham vivos, produzindo bombeamento, levando sangue a todos os lugares, produzindo formas de oxigenação. Mas aos olhos de Deus, o coração é o lugar secreto aonde Ele habita. O coração é o lugar secreto aonde o ser humano precisa dar oportunidade, dar acesso, para que Jesus adentre e faça as mudanças. Aonde Jesus chega, meus amados irmãos, os olhos são reconduzidos. Aonde Jesus chega, a palavra ela é remanejada. E se não tem acontecido isso, é porque ainda talvez você não deu acesso total a Jesus ao seu coração. Talvez você pode ter dado alguns acessos. Talvez você é esse que está bloqueando algumas formas de ação do Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo está mostrando a você: se arrependa, creia, confie, perdoa aquela pessoa que fez mal para você, haja com um olhar compassivo, vá pelo caminho da verdade, pague os impostos devidos, remunere corretamente aqueles que estão à sua volta, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Meus amados irmãos, e talvez a gente não tenha dado atenção àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando a nós. Estamos falando: deixa comigo, eu me encarrego, eu cuido dessa área. Pois bem, essas áreas aonde ainda a penetração do Espírito Santo não aconteceu, talvez são áreas que vão gerar muita luta, muito conflito, vai gerar problemas na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Jesus, ao falar para os discípulos: olha, tomem cuidado, não ajuntem tesouros na terra, olhem para Jesus, olhem para o reino, olhem para Deus. Jesus está justamente mostrando que o nosso lugar não é aqui. Aqui é um lugar onde nós vamos constantemente ter algumas inclinações a fazer algumas coisas. São as nossas mãos que querem ir por um caminho incorreto, são os nossos pés que querem caminhar por um caminho diferente do de Deus, são os nossos pensamentos que lutam e travam batalhas a todo momento. Eu digo que, talvez eu durante algum tempo, eu me sentia mal, porque eu pensava assim: poxa, mas alguns pensamentos só vêm na minha cabeça, algumas lutas, parece que só eu estou travando. E o problema não é travar as lutas, a gente vai travar as lutas a todo momento. A todo momento vai haver vozes batendo no seu coração, a todo momento vai haver seduções tentando levar você para um caminho oposto. O problema não é ser tentado, o problema é cedermos e cairmos na tentação. O livro de Tiago diz isso, diz que a tentação ela vai suceder a todos, mas nós temos condições de, com a ajuda do Espírito Santo, frear, bloquear os acessos, para que a tentação não nos leve ao pecado, à ação, à atitude. Diante de tudo isso, o Senhor nos convida a um processo de consagração por completo. Consagrar a nossa mente, consagrar o nosso coração. E a pergunta que eu faço para você é: qual foi a última vez que você pegou na sua Bíblia e fez uma leitura? Qual foi o último momento que você, na sua casa, talvez, entrou no seu lugar secreto e orou a Deus? Nós temos programações, meus amados irmãos. Nós entendemos, nós temos grades na nossa cabeça de programas que acontecem a todo momento. Nós sabemos das últimas séries, nós sabemos o horário do jornal, nós sabemos o horário da novela, nós sabemos até que começou o Big Brother. Mas a pergunta é: nós temos colocado na nossa agenda as práticas que vão nos levar à consagração? Porque às vezes nós vivemos por osmose e ficamos assim: ah não,
vamos seguir a vida vai nos levar, o espiritual é assim, eu não vejo, então, que aconteça de domingo a domingo, no domingo eu estou lá na igreja, tem gente que está orando, eu estou num ambiente que é bom, que é agradável, que me eleva à presença de Deus, mas e depois, como que fica? Pesquisas apontam, e eu já vou compartilhar com os irmãos. Fevereiro agora, dando tudo certo, a gente vai voltar à escola bíblica, das 9 às 10, aqueles que puderem estar conosco, venham, vai ser uma bênção, e nós vamos falar, no primeiro tema é bibliologia, Bíblia, sobre a Bíblia. Vamos falar sobre a realidade da importância da Bíblia na vida do cristão. E às vezes nós ficamos que, olha, apenas esse momento, no domingo, já me recarrega para a semana, e isso é mentira. Come agora no almoço, e só vai se alimentar de novo no próximo domingo, para você ver como que você vai ficar. Pesquisas apontam que, para que mudanças comecem a acontecer, é preciso que você tenha pelo menos 4 momentos de contato com a palavra de Deus, semanalmente. Pesquisas apontam que a oração, ela faz com que o nosso espírito, a nossa alma, ela se torne mais leve, faz com que algumas patologias não sejam desenvolvidas. E nós entendemos que por meio da oração, por meio da leitura da palavra, nós mantemos uma consciência saudável. Nós mantemos uma prática, que é uma prática que vai certamente, nos momentos em que formos tentados, ser útil para que nós possamos tomar as decisões. É por isso que, às vezes, decisões que são pequenas e simples, talvez para você pode ser grande, mas para outros não. E às vezes a decisão é uma decisão assim, onde você está diante do certo e do errado. Você sabe, está ali, certo e errado. E aí você pergunta para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Não tem nem que perguntar, o errado é errado, não tem que ir pelo errado, é ir pelo caminho certo. E a palavra de Deus produz isso. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é penetrante até as juntas e medulas. Ela vai até os lugares aonde o bisturi não chega e promove transformações. Diante de tudo isso, meus amados irmãos, se queremos que 2022 seja um ano onde os pés que se apressam para o mal, a língua mentirosa, os olhos altivos, as mãos que derramam sangue inocente, sejam reconfiguradas para a glória e honra do Senhor, nós precisamos entender que existem práticas que nós precisamos instituir na nossa vida e que não deve ser por religiosidade, não deve ser por uma questão ali mecânica, deve ser porque nós precisamos. Uma coisa é o que queremos, outra coisa é o que necessitamos. Talvez o relacionamento seu com seus filhos não está bom, porque está faltando um pouco mais de palavra de Deus na sua condução. Talvez o seu relacionamento no casamento não está legal, porque você já deixou lá atrás a prática de orar talvez com seu cônjuge, ou de orar pelo seu cônjuge, ou de, num momento onde você está prestes a explodir e explode, você lembrar que o nosso Deus é um Deus de paz e não é um Deus de guerra. Por isso eu convido você a olhar para as Sagradas Escrituras. Eu convido você a olhar para a realidade do Espírito que está disponível e acessível a todos. O mesmo Espírito que é sobre a minha vida, que é sobre a vida de outros, é sobre você. A mesma coisa que o Espírito fez na vida do pior homem da humanidade, esse Espírito faz conosco também, meus amados irmãos. Isso é prova. Jesus crucificado na cruz do Calvário, 2 ladrões que mereciam a pena, um do lado direito, outro do lado esquerdo dele. Diante de uma realidade onde um olha para ele e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus viu a fé daquele homem, Jesus viu a decisão daquele homem, e ainda assim, cheio de culpas e pecados, Jesus disse a ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E a vida, meus amados irmãos, ela é curta. Nós precisamos fazer agora o que temos para fazer. Leia a Bíblia, ore a Deus, esteja na comunhão. Nós entendemos que nesse período de pandemia, alguns perderam um pouco o senso, perderam o gosto da comunhão.
Mas eu digo que longe da comunhão, você não vai conseguir o desenvolvimento proposto por Deus. Você precisa estar nesse ambiente para que coisas extraordinárias aconteçam. Porque aqui nós nos afiamos uns aos outros, aqui nós aprendemos uns com os outros, aqui nós vemos os milagres acontecendo na vida uns dos outros. Não perca isso. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame a família que Deus lhe deu, ame a sua igreja, ame a sua igreja. Ame a palavra de Deus, não tenha a palavra de Deus somente como uma caixinha de promessas, aonde você de tempos em tempos vai lá, lê o Salmo 23, lê o Salmo 91 e vai embora. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é producente na vida daquele que crê, meus amados irmãos. E digo que até mesmo na vida daquele que não crê, que nós entendemos que tem muitas pessoas que ainda não creram em Jesus, mas já entenderam há muito tempo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem conteúdos de transformação. Hoje nós vemos alguns coaches, alguns especialistas de pessoas, a base deles para lidar, desenvolver estratégias é a palavra de Deus. A base da administração moderna, ensinada nas classes de graduação, pós-graduação, é a Bíblia Sagrada. Eu não me esqueço quando entrei no primeiro dia na classe de pós-graduação e o professor trazendo princípios da administração moderna. Ele traz, olha, tem um livro que fala sobre um homem chamado Jetro. Esse homem, ele deu delegação, ele ensinou o seu genro Moisés. Eu falei, é Bíblia isso daí. A Bíblia já estava dizendo isso. Em outros lugares, meus amados irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus tem transformado, tem mudado estruturas, tem feito com que atitudes totalmente perversas sejam revertidas, com que corações totalmente destruídos sejam reconstruídos, fazendo com que a nossa realidade, que é uma realidade curta, temporal, ela seja vivida intensamente. Talvez nós não temos dimensionado a realidade que Deus nos poupou nesta pandemia. Você não pode se esquecer disso jamais. Deus poupou você nessa pandemia. Mais de 600 mil pessoas morreram. E digo que foram pessoas que morreram, muitas delas, melhores do que eu, melhores do que você. Pessoas que não haviam planejado a morte para o ano de 2021, mas ela chegou, bateu a porta. E nós não sabemos, meus amados irmãos, o nosso momento. Não sabemos a nossa hora. Não sabemos quando partiremos. Sabemos apenas uma coisa: Deus tem nos dado o dia de hoje. E neste dia de hoje, nós temos que buscar mais a Ele, nos consagrarmos mais a Ele e vivermos as promessas dEle. E Deus tem grandes promessas reservadas ao seu povo. Deus tem grandes promessas reservadas a você, reservadas a mim. Que assim, meus amados irmãos, diante da pergunta, aonde está o teu coração? Que a sua resposta possa ser, meu coração está em Deus, meu coração está em Jesus. Mas se porventura a sua resposta sincera, e seja sincero diante de Deus, não precisa mentir para Deus, porque Deus sabe. Eu não consigo ver teu coração, mas Deus, Ele conhece. Talvez a sua resposta seja, olha, meu coração, ele está no poder, meu coração está no prazer, meu coração ele está no dinheiro, meu coração está nas mordomias, meu coração ele está em qualquer outro lugar que não é o lugar onde Deus está. Esse é o momento de você clamar a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, reconduz os meus pés, reconduz as minhas mãos, reconduz o meu coração, porque longe de Ti não há vida, longe de Ti não há como viver. E isso é preciso. Na última semana, meus amados irmãos, nós vimos a realidade de guardar o coração. E o coração é um local onde nele nasce todas as intenções diante de Deus. Nasce todas as intenções diante da humanidade. E é no coração que Deus promove o moldar a imagem de Jesus. E assim como a palavra de Deus diz, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida, existem também palavras que falam acerca desta realidade. E com essas palavras, eu terminei a mensagem semana passada
e eu termino a mensagem nesta manhã. Que são palavras de Machado de Assis, que diz assim: purifica o teu coração, antes de permitir que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Purifica o teu coração, limpa o teu coração. Esse é o tempo, meus amados irmãos, de colocarmos o local onde as mudanças acontecem, é o QG onde as estratégias acontecem, é o local importantíssimo diante de Deus, diante dele. Porque se nós não limparmos, por mais que a palavra de Deus, que é como mel, seja recaída sobre o seu coração, essa palavra vai azedar, porque o teu coração não está puro. Purifica o teu coração, purifica as tuas mãos, purifica a tua vida, consagra a sua vida, que 2022 seja um ano de mudanças, e que você possa, ao longo desse ano, se parecer mais com Jesus. Essa é a minha oração, que eu possa parecer mais com Jesus, que a minha família possa parecer mais com Jesus, porque parecer com aquilo que eu quero ser, eu já entendi, em muitas esferas desagrada a Deus. Durante alguns momentos da minha vida, eu quis parecer com alguém, eu quis parecer com algumas pessoas, e eu vi que isso é impossível. Mas ser moldado à imagem de Jesus é algo real, é algo possível, porque não é algo que eu alcanço níveis aonde Jesus vai me moldando. Não, Jesus está comigo e Ele faz isso. À medida que eu dou permissão, à medida que eu dou acesso, Ele vai moldando, Ele vai lapidando. E é assim, como alguém que está lapidando, Deus Ele faz da melhor forma. Então, permita que o Espírito Santo de Deus reconduza os teus passos nesse ano de 2022, a fim de que você seja mais parecido com Jesus, mais parecido com aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero convidar você para orar nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor, mais uma vez, nossas vidas, nosso coração, e como eu disse, é um tempo de consagração. E eu quero convidar você a avaliar as áreas de sua vida, e talvez haja necessidade de você consagrar áreas da sua vida diante de Deus nesta manhã mais uma vez. E se você tem entendido que essas áreas existem, eu quero convidar você a orar juntamente comigo nesta manhã. E assim pedimos ao Senhor: Senhor, me ajuda a melhorar, como diz um cântico moderno. Senhor, molda o meu ser, reconstrói a minha história, faz do vaso quebrado um vaso novo. Jesus, Ele é o único que pode fazer isso. E se essa é a sua oração, se você quer se colocar diante do Senhor, mais uma vez consagrando os teus pés e a tua vida diante do Senhor, eu quero convidar você aí no seu lugar, aonde você está, com os olhos fechados, a ficar de pé, e nós vamos orar ao Senhor nesta manhã. Se essa é a sua oração, me ajuda, Senhor. Amém, amém, amém. Você pode no seu lugar aí ficar de pé, e nós queremos orar. E essa oração é: Senhor, consagra a minha vida. Como diz um cântico um pouco mais antigo, ele diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Vem o Senhor minha vida oferecer. Se essa é a tua oração, se esse é o teu desejo, eu quero convidar você a nesta manhã a se colocar diante de Deus. A decisão não é diante de mim, não é diante de quem está do seu lado, é diante de Deus. Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, me transforma, me ajuda. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, eu agradeço ao Senhor porque a Tua palavra, ela fala ao nosso coração independente das nossas vontades. Ó Deus de amor e bondade, seja com os meus irmãos, seja, Senhor Jesus, com o Teu povo nesta manhã aqui presente.
Ajuda-os em meio às suas lutas. Ajuda-os em meio às suas dificuldades. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de cada um dos que aqui estão. Tem misericórdia, Senhor Jesus, das lutas que temos travado. O Senhor é aquele que tem visto tudo e tem nos ajudado a vencer muitas delas. Ó Deus, consagramos o nosso coração diante do Senhor. Que 2022 seja um ano onde nós venhamos a parecer mais com Jesus. Ó Deus, tira do nosso coração toda incredulidade, todo pecado que já cauterizou e está lá presente. Tira do nosso coração, ó Deus, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Que possamos, ó Deus, nos humilhar diante do Senhor e que possamos nos consagrar mais diante do Senhor, pedindo: Senhor, nos ajuda. Abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor Jesus, os meus amigos aqui nesta manhã que consagram-se a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa do alto derramar poder, graça, misericórdia sobre suas vidas. Ó Deus, adentra esses corações, muda por completo, transforma essas realidades. Que os pensamentos perversos possam ir embora, que as atitudes duvidosas, ó Deus, deixem de existir, e que sejamos, ó Deus, alvos como a neve, que sejamos transparentes assim como o Senhor é transparente, que a nossa palavra possa ser sim ou não, que possamos sempre tomar a decisão do lado do bem, que possamos sempre falar sim para Jesus, porque é do Senhor que vem a vida, é do Senhor que vem a graça, é do Senhor que vem, ó Deus, o auxílio bem presente na hora da angústia. Ajuda a nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos casamentos, seja, ó Deus, aquele que é a solução nas áreas que estão em atrito na nossa vida, e que possamos, ó Deus, visualizar as mudanças, que possamos confiar e crer que o Senhor está conosco, sejam os dias bons, sejam os dias maus, o Senhor está conosco em todos eles. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo nesta manhã. Amém.